Olá, hoje vou-te mostrar os vários tipos de junções que podes fazer entre duas tabelas com o Power Query. Fica por aí, até já! Olá, bem-vindo a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira. Hoje vou-te mostrar os vários tipos de junções que podes fazer com o Power Query, ou seja, os join kinds. Então, em vez de estás a utilizar, por exemplo, a função corresponder ou a função match para verificar se um valor de uma coluna existe noutra coluna, podes ter estas duas tabelas definidas e analisar então se uma coluna de uma tabela existe noutra tabela ou vice-versa, se uma tabela que tem dados existe na outra, mas depois tens muito mais opções em que podes, por exemplo, selecionar se tens dados coincidentes em ambas, quais são os dados que não existem nem no lado nem do outro, etc. Então temos vários tipos de junções e vamos vê-los todos aqui no nosso tutorial. Vamos passar então por Excel para eu te mostrar como é que isto se faz. Muito bem, então já estou aqui no fecheiro de Excel, onde tenho aqui dois intervalos, que ainda não são tabelas, e fica já a saber quais são os registros, basicamente, que existem de um lado e não existem do outro. Então a cinzento tem aqui registros que existem na tabela da esquerda e registros na tabela da direita que não existem na tabela da esquerda. Então vamos supor que nós temos aqui, por exemplo, vou só acrescentar aqui mais algumas linhas, e estes dados são os registros de entrada no armazém, por exemplo, e aqui são os produtos para dar entrada no armazém. Ok, então temos aqui estes dados, eu vou só colocar a negrito para se conseguir ver, e estes dados aqui. Então, para podermos fazer as várias uniões dentro do Power Query, aquilo que temos de ter em primeiro lugar são duas queries, uma consulta para cada tabela, para depois podermos fazer uma terceira consulta e daí sucessivamente, para podermos então juntar as várias consultas numa só. Então vou começar por passar a primeira tabela, ou o primeiro intervalo, para uma consulta no Power Query. Acendo então ao separador de dados e tendo o cursor aqui na nossa primeira tabela, ou intervalo, de tabela a intervalo vou então criar aqui uma tabela, faço OK, e esta primeira consulta vou-lhe só chamar armazém, por exemplo, e vou fechar e carregar para, sem fazer nenhuma alteração, e vou carregar apenas como uma ligação, ok? Porque estas queries vão sempre ser queries temporárias e por isso não temos a necessidade de ter a tabela final. Ok, então tenho o armazém, deixa-me só colocar aqui o estilo da tabela normal. E vou fazer o mesmo para a segunda tabela. Então, neste caso, aceder ao separador de dados, tabela intervalo, e vou converter em tabela, e esta segunda query vou-lhe chamar então produtos, por exemplo. Ok. A mesma lógica, fechar e carregar para, e será então apenas uma ligação. Eu por acaso tenho por defeito a opção da ligação, e temos então os nossos produtos. E vou então tirar aqui o estilo e também tirar o estilo nesta consulta, e temos então aqui as duas consultas que são as staging queries, ou seja, queries em estado tipo snapshot, para podermos então fazer o resto dos valores. Ok, então agora teoricamente vou fazer aqui a primeira consulta, na qual irei juntar as duas queries e vou então tentar perceber quais são os registros que estão no armazém e que têm coincidência dos produtos da tabela da direita, ou seja, será aqui uma junção à esquerda. Então vou criar, pode ser a partir do armazém, botão direito do rato, e vou escolher então a opção de intercalar consultas. Caso não tenhas o painel das consultas e ligações, podes sempre ir aqui ao menu dados e clicar no botão consultas e ligações, e obviamente eu posso entrar dentro do Power Query para fazer este processo de juntar, mas posso diretamente dentro de uma das consultas fazer logo o intercalar, aliás não é o acrescentar, intercalar, porque será horizontal, e vou então intercalar uma nova consulta. Neste caso tenho então a consulta do armazém e vou ter a consulta dos produtos, e há um parâmetro comum que é igual a ambas, que é o ID, ID com ID. E basicamente agora, com este primeiro exemplo, vamos depois fazer os outros todos, porque a única coisa que eu vou fazer é alterar os vários tipos de junções que tens aqui à disposição. Ou seja, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de junções. Vou começar então com a externa esquerda
ou seja, left outer, neste caso em inglês, e tens todos os registros que existem na coluna da esquerda, armazém, com apenas os registros coincidentes da coluna ou da tabela da direita. Ok? Então, neste caso temos 5 correspondências, vou fazer OK, e consigo então ver a terceira query, a terceira consulta. Eu vou-lhe já chamar aqui a esquerda, ok? A esquerda externa ou externa esquerda, pode ser assim. E como podes ver, temos então todos os registros da tabela armazéns, ou da query armazéns. No caso dos produtos, vou então clicar para poder ver os produtos que existem. Como podes ver, podemos pré-visualizar aqui os dados, mas aquilo que eu quero é então expandir os produtos, e neste caso vou mostrar apenas o produto, o armazém e o preço unitário. Não vou colocar o nome da tabela ou o nome da query original e vou fazer OK, e consigo perceber então que o registro 998.554 e o 67.980 não têm correspondência na tabela direita. Por isso eu até vou pegar aqui nestas colunas, nestas duas colunas, e vou fazer aqui uma transformação. Vou substituir os valores, por exemplo, transformar, substituir valores, e vou substituir o null por sem correspondência. Sem correspondência, ok. E o preço unitário também vou fazer o mesmo, mas vou substituir neste caso o nulo por 0, para o preço unitário estar a 0. Então neste caso o tipo de dados é texto, texto e valores decimais, tudo ok, esquerda externa. Vou então carregar e fechar para, e neste caso já vou carregar para uma tabela para vermos o exemplo. Então vou carregar para uma tabela na folha de cálculo existente e pode ser aqui na célula B17. Faço então OK, e neste caso vou só expandir aqui um bocadinho e aqui também, e colocar então o estilo da minha tabela. Vou colocar, por exemplo, desta forma. Muito bem, então o que nós conseguimos ver aqui são todos os registros da tabela da esquerda, armazém, apenas com os registros coincidentes da tabela da direita, ou seja, a sapatilha AX165, está sim senhor, MTN, 126, Sierra e Hispalis, ok? Então neste caso, registros do armazém sem produtos da tabela de produtos, por exemplo, ok? Mas podes ter aqui outro tipo de indicador. Agora, neste caso é uma junção à esquerda, vou passar então para uma junção com todos os valores da direita, ou seja, todos os produtos que não têm ou que têm correspondência com o armazém. Vai ser basicamente o oposto, ou seja, não vamos ver as linhas a cinzento, ou as linhas a cinzento vão aparecer com registros nulos. Então neste caso podemos fazer a mesma lógica e vou pegar novamente no armazém e vou intercalar uma nova consulta, e esta segunda consulta vai pegar no armazém. Agora nos produtos, repara que já temos a outra consulta também definida, ID, e neste caso quero então a externa direita, ou seja, todos os valores dos produtos com os coincidentes na parte do armazém. Novamente temos 5 registros, vou fazer OK para confirmar, e tenho então a minha nova query. Esta vai ser então direita externa, ok? Deixa-me só confirmar o termo, se está de acordo com aquilo que é previsto. Externa à direita, direita externa, pode ser, para percebermos bem a lógica. Então, neste caso, vou voltar a expandir os produtos. E neste caso vou expandir produto, armazém e preço unitário. Não vou colocar o nome da coluna, faço OK. E como podes ver, temos então todos os registros da direita, mas haverão 2 registros que não existem da coluna ou da tabela da esquerda. E por isso, neste caso, eu vou deixar ficar os nulos, mas também podia substituir os nulos por outra coisa qualquer. E posso substituir então todos os nulos. Vou aqui ao transformar, substituir valores, e vou então o nulo sem armazém. Podemos dizer assim. Mas isto são só termos para exemplificar-te o cenário
aqui colocado. Claro que o ID deveria ser um valor de número, mas vou então fechar e carregar para, fechar e carregar para novamente, e neste caso está aqui uma ligação, mas eu quero uma tabela e pode ser então na célula B27, aqui com, não, 28. Ok, então neste caso volto a ter a minha tabela, deixa-me só aumentar aqui um bocadinho a largura para se poder ver bem, e neste caso deixa-me só alterar aqui os dados, pois, ok, vou voltar a editar a query, porque não vou substituir o valor, está bem? Só pela questão de termos aqui as datas definidas, e então retirei o passo de pôr o texto, para podermos ter as datas bem. Vou fechar e carregar novamente, e então em vez de aparecer aqui sem armazém, aparecem valores nulos, mas pelo menos conseguimos ver as datas, e as datas é interessante para nós podermos analisar aqui os nossos dados, e não haver uma discrepância entre dados. Ok, estiquei demasiado as nossas colunas, está ok, estrutura da tabela, e voltar a ter a tabela normal. Então neste caso são produtos sem registro no armazém. Pronto, neste caso, obviamente, nós queremos ver sempre a comparação e por isso ver os que existem, mas também aqueles que não existem. Por isso, a não correspondência vai estar aqui deste lado. Muito bem, então agora vamos ver outra lógica, que é ver todos os registros de um lado e do outro. Ou seja, produtos que estão, aliás, registros que estão no armazém, com produtos que existem na tabela de produtos. E vamos vê-los todos juntos uns dos outros para podermos ser nós a fazer essa comparação, se for o caso. Então, neste caso, vamos ter, deixa-me só corrigir aqui a palavra armazém, e vou ter então uma nova consulta, mas agora vou fazer de forma diferente. Vou entrar no Power Query, duplo clique, e vou então criar uma nova consulta, mas neste caso vou intercalar consultas e intercalar já consultas como novas, ok? Em vez de utilizar uma consulta já previamente definida, vou fazer desta forma para ver que podes chegar ao mesmo resultado com um comando diferente. Intercalar consultas como novas. Ok, então vamos buscar, neste caso, o armazém novamente, vamos buscar os produtos novamente, juntamos o fator comum entre as duas, ID com ID, mas eu agora quero externa completa. Ou seja, todas as linhas de ambas as tabelas. Neste caso vou então fazer OK novamente. Esta consulta chama-se externa completa. Ok? E neste caso vou então expandir os produtos. E não vou expandir o ID, vou colocar produto, armazém e preço unitário. Não vou colocar o nome da tabela à mesma. E temos então os registros tal e qual como vemos na tabela original, ou nas duas tabelas originais, mas agora todas juntas numa única tabela. Então, neste caso, vou fechar e carregar para, novamente, e vou carregar para uma tabela, na folha de cálculo existente, e vou colocar, por exemplo, aqui na célula B39. Faço OK. E esta tabela agora já é um bocadinho maior, como é óbvio, tem muito mais dados. Chega perfeitamente esta dimensão. Vou voltar a pôr o estilo normal. E então, como podes ver, temos aqui registros que é a sapatilha máxima, que neste caso não tem correspondência, sapatilha máxima, e a sapatilha dribbling também não tem correspondência. O mesmo acontece com o registro 98.554, está aqui, não tem correspondência de produto, e o registro 67.980 que também não tem correspondência de produto. Então temos as duas colunas, ou as duas tabelas juntas, pela coluna comum, que é o ID. Então, basicamente aqui o que temos é todos os registros de ambas as tabelas. Ok. Então, estas se calhar são as mais comuns, ou o tipo de junções mais comuns, mas depois podes ter mais dois tipos de junções, que é todos os registros da esquerda que não têm correspondência com a direita, ou seja, a tabela da esquerda que não tem correspondência com a direita, e vice-versa, ou seja, os registros da direita que não têm correspondência da esquerda.
Basicamente, o que nós vamos obter aqui nestas novas consultas, nestas duas novas consultas, vão ser ou as linhas a cinzento ou as linhas a verde, neste caso, direita ou esquerda. Então, é isso que eu vou fazer e, por que não, voltar aqui ao armazém, botão direito do rato, e intercalar, novamente. Ok, então vou intercalar o armazém com os produtos novamente, ID com ID. E neste caso quero anti à esquerda, ou seja, as linhas apenas do primeiro, ok? E neste caso, se eu colocar as linhas apenas do primeiro, faço ok. E, como podes ver, tenho então aqui os registros 98.554 e o 67.980. Neste caso em particular, eu nem preciso de expandir a tabela da direita. Por isso, eu vou só selecionar aqui estas três colunas e vou remover as outras colunas todas. E neste caso, tenho então esquerda, anti, vou carregar ou fechar e carregar. Eu escolho sempre a opção para, embora por defeito já tenha a opção de carregar apenas uma ligação. Vou colocar uma tabela na folha de cálculo existente e vou colocar então aqui, por exemplo, na célula B52. Faço OK e, aguardando um bocadinho, tenho então esta tabela pequena, que é basicamente a tabela da esquerda, em que eu tenho os registros apenas do 98.554 e o 67.980. Ou seja, produtos que estão no armazém e só aqueles que não têm correspondência com a direita, ok? Então vamos ver as linhas a cinzento, que era aquele que seria o nosso objetivo. Bom, agora vou fazer o mesmo, mas para analisar os valores da direita. Então, neste caso, vou colocar aqui uma descrição, registros do armazém sem correspondência de produto. Ok, por exemplo, pode ser assim. Ok, vou então fazer agora o processo à direita, que é analisar então os produtos que existem na tabela produtos e não existem no armazém. Por isso, neste caso, vou então pegar no armazém novamente, intercalar, e neste caso vou juntar aos produtos, ID com ID, a mesma lógica, mas vou colocar o anti à direita e vou fazer OK para confirmar. Aguardamos um pouco e vou então expandir a tabela dos produtos. E neste caso sim, faz sentido expandir a tabela dos produtos, produto, armazém e preço unitário, retirando a opção dos produtos, e temos então a sapatilha máxima e a sapatilha de dribbling. Neste caso em particular, obviamente os valores da tabela do armazém não fazem sentido e por isso vou remover as outras colunas e esta será então a direita anti. Vou então fechar e carregar para, e neste caso, por acaso dava jeito, mas eu vou já colocar tabela, folha de cálculo existente. Vou então colocar aqui na célula B58 e faço OK para ver então os produtos, mas neste caso se calhar faz sentido ver o ID para juntarmos aqui a questão dos IDs. Por isso vou voltar à query, a direita anti, duplo clique e, por que não, aqui nos produtos expandida vou então expandir inclusive o ID, está bem? Vou juntar aqui o ID para se poder ver o ID, faço OK e então neste caso outras colunas removidas, obviamente que já vou tirar esta opção para manter então o ID, pego no ID e agora sim removo todas as outras colunas e este ID1 passa a ser só ID. Ok, fechar e carregar, vamos atualizar, vamos ver aqui o ID do produto. Ok, sim, tenho a tabela selecionada, por isso deixa-me só apagar aqui a tabela e voltar a fazer a ligação, carregar para, tabela,
folha de cálculo existente, mas para a célula 58, e carregar agora os dados outra vez, e agora sim, esticar um pouco as colunas, não muito, não é necessário tanto, e como podes ver, temos então, vou só pôr o estilo de uma forma mais visível, temos então o produto, ou o ID, neste caso, 86.987 e 68.487. 86.987 e 68.487. Ok, então temos aqui as junções todas definidas. Ou seja, externa esquerda, externa direita, externa completa, esquerda anti e direita anti. De qualquer forma, eu vou-te mostrar aqui mais uma lógica que é, depois podemos juntar aqui basicamente todos os registros que não são coincidentes em ambas as tabelas. Na realidade estamos a falar da esquerda anti juntamente com a direita anti. Só que este tipo de junção não é uma junção que exista nas pré-definições, como viste, corremos todas as opções para fazer a junção. Então neste caso, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos pegar na esquerda anti, na query, e juntá-la à direita. Então eu vou fazer um duplo clique aqui na nossa consulta e vou criar aqui uma referência, ou seja, um duplicado, mas mantendo a mesma base, uma referência da esquerda anti e vou-lhe chamar ref. E a direita anti vou fazer o mesmo. Direita anti, criar uma referência, direita anti, ref. Ok, então o que é que vai acontecer? Agora temos de ter basicamente um ID comum entre ambas. E esse ID comum não pode ser o ID dos nossos produtos, nem do armazém, ou neste caso do produto, porque efetivamente são IDs diferentes. Então o que é que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui uma nova coluna, adicionar colunas, uma coluna personalizada, que vai ser uma chave. E vou dar aqui um número, 1, 2, 3, o que for. Número 1. Ok, temos aqui a chave. E na direita anti vou fazer exatamente o mesmo. Coluna personalizada, chave, e vou dar o número 1. Ok, então, a referência do armazém, podemos dizer assim, tem uma chave, e a referência do produto tem outra chave, ok? E conseguimos ver aqui, efetivamente, que esta é a tabela dos produtos, tem o nome do produto, e esta é a tabela do armazém que tem a data de entrada. Se eu agora pegar na esquerda anti, por exemplo, e acrescentar então uma nova consulta, intercalar uma consulta, que é horizontal, merge neste caso, vou então acrescentar ou intercalar a esquerda anti com a direita anti-ref, em que a chave é o parâmetro comum entre as duas. E neste caso vão haver duas linhas coincidentes. Faço OK. E tenho então, basicamente posso lhe chamar anti ambos, ok? Que é o anti, os valores que não existem em ambas as tabelas. E neste caso vou então expandir e vou expandir produto, armazém, preço unitário, ok? E pode ser o ID também. Já agora vamos ter então aqui a lógica. Temos então a nossa query com os 4 registros. Agora, basicamente eu vou remover apenas os registros do meio para poder ter então os 2 registros da esquerda e os 2 da direita. Então vou selecionar aqui o remover linhas alternativas, por exemplo, dos quais a primeira linha a remover é a segunda, vou remover 2 em 2 e manter 2. Ok, então temos os registros da primeira, ou seja, o 98554 e o 67980, do qual temos o 86987 e o 68487 da tabela da direita. Vou então fechar e carregar neste caso. Já tenho uma ligação, por isso vou só pegar aqui na linha 63 ou na célula B63 e vou pegar no anti-ambos, vou carregar para uma tabela e vai ser então na célula B63. Vou fazer OK. E teoricamente temos então aqui em conjunto os registros de ambas as tabelas que não têm correspondência, ou seja, o cinzento de um lado e o verde do outro.
Muito bem, chegamos ao final deste tutorial. Foi um tutorial um bocadinho longo, mas para te mostrar todos estes conceitos da união de queries é importante vermos passo a passo. E por isso, espero que tenhas gostado. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de fazer um like e de partilhar o mesmo. E se ainda não subscreveste o nosso canal, não te esqueças de subscrever para teres acesso aos vídeos mais recentes. Entretanto, nós vemos em breve num próximo tutorial. Até lá!